Vamos para mais uma explicação, versículo por versículo, de Mateus capítulo 5 e o versículo 37, que nos diz: Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Em Mateus aqui, versículo 37, Jesus ele conclui aqui o seu ensinamento aqui sobre juramentos, onde Mateus ele escreve esse versículo para ensinar que a integridade verdadeira não depende de juramentos, mas de honestidade simples e coerente na nossa palavra. E o versículo 37, ele inicia dizendo: Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Aqui nessa expressão, Jesus ele instrui que a nossa comunicação, o nosso falar, né, diariamente nos nossos relacionamentos, deve ser sempre claro e direto, né? E a expressão aqui do sim, ela significa cumprir compromissos e o não significa recusa, né, honestamente. E o não ela é necessário recorrer aqui, né? Não é necessário recorrer a juramentos formais, apenas de palavra, né, para validar aqui a nossa palavra. Ou seja, para que as nossas palavras ela tenham valor, né, e crédito. Mas o nosso falar deve ser sim, sim, não, não. E o versículo continua dizendo: porque o que passa disso vem do maligno. Então, palavras aqui complicadas, como juramentos ou promessas exageradas, podem ser usadas para enganar ou para manipular. Então, Jesus mostra que a tentação de falsidade está ligada aqui ao maligno, né? O falar, que ele está se referindo ao falar com falsidade. Então, ele está dizendo que isso aqui está ligado aqui ao maligno, né? Reforçando a necessidade de pureza e verdade no nosso falar. Então, a integridade aqui prática desse versículo 37 é que a simplicidade e a honestidade, ela vale muito mais do que formalidade, né? Então, pois a nossa palavra deve sempre refletir aqui o caráter, né, o nosso caráter, e não depender de ritual aqui, né, com convenções para ser confiável, né, as nossas palavras. Então, o sentido aqui desse ensinamento, nesse versículo 37, Mateus está registrando esse versículo para ensinar que a justiça de Deus exige aqui integridade e transparência na vida diária, né, todos os dias, e não apenas conformidade externa. Então, a honestidade simples e coerente, ela protege contra o engano, a manipulação e pecado. Então, o caráter íntegro é muito mais valioso do que juramentos ou formalidade externa, né? Então, aquela pessoa que tem sinceridade no seu falar e as pessoas conhecem pela uma pessoa de palavra, então isso reflete muito mais do que juramentos, não é? Então, a lição aqui, no contexto aqui em geral, é que do versículo 33 ao 36 é tratado aqui sobre crítica ao juramento e explicação à limitação humana. Do versículo 37, temos aqui a conclusão prática, que basta apenas falar com clareza e honestidade sem precisar de juramento. Então, conecta aqui, né, ao tema geral do sermão aqui do monte, onde a justiça que excede aqui a dos fariseus, né, onde Jesus fala ali, é centrada aqui no coração e na vida cotidiana. Então, o resumo aqui desse versículo 37 é que Mateus escreve esse versículo para mostrar que a verdadeira honestidade não precisa de juramento, né? Ou formalidade, mas basta dizer sim, sim, não, não, e isso é com sinceridade, né? Refletindo aqui a integridade do caráter e fidelidade nas palavras, ser fiel nas suas palavras para cumprir o que você fala e prevenindo aqui o engano e a influência, né, aqui do mal.
vamos revisar esse versículo 37, onde esse versículo 37, ele conclui aqui o ensinamento de Jesus sobre juramento e honestidade ali dentro do Sermão do Monte, onde ele inicia com a expressão dizendo: se o vosso falar seja sempre sim, sim, não, não. Então aqui Jesus ele resume aqui o princípio, né, da honestidade e da simplicidade na fala, né? E a palavra do discípulo aqui deve ser clara, direta e confiável, né? Dos discípulos de Cristo ou dos cidadãos do reino. Então, sem necessidade aqui de juramento ou reforços, né? É, extra, não precisa disso, né? Então, a expressão aqui sim, sim, não, e reflete aqui integridade e coerência entre pensamento, intenção e ação. E o versículo continua dizendo: porque o que passa disso vem do maligno. Então, qualquer tentativa de embelezar, enganar, garantir a palavra por juramento, abre aqui espaço, né, para engano e manipulação. Então, devemos ser sempre direto. Sim, 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 sim. Se não, não. Então, o maligno aqui, essa expressão aqui, maligno, ele representa aqui as forças que distorcem, né, a verdade e induzem ao pecado. Então, Jesus ele alerta que a dependência de formalismo, mentiras, gera corrupção moral e espiritual. Então, o sentido aqui mais profundo desse versículo 37 é que a verdadeira justiça do reino dos céus, ela exige sinceridade completa e integridade natural. Então, a fala deve ser uma extensão, né, do caráter e confiável, sem artifício, não é? Então, Jesus ele ensina que simples e honestamente é muito mais poderoso do que qualquer juramento ou formalidade, né? Então, a aplicação prática aqui desse versículo 37 deve-se, né, falar de forma direta e verdadeira, sem necessidade de reforços exagerados. Evitar aqui mentira, exagero ou formalidade que valorizem a palavra dita, né? Então, a palavra de quem segue a Jesus deve ser uma palavra confiável por si só, né? E desenvolver coerência entre pensamento, intenção e fala, né? Tornando-se aqui uma pessoa de integridade natural. Então, o resumo aqui desse versículo 37 é que Mateus ele ensina aqui que a palavra de um discípulo deve ser uma palavra clara, direta e honesta, como um simples sim ou um não, né? Isso é suficiente. Então, qualquer artifício ou juramento para reforçar aqui a palavra, ela revela falta de integridade ou abre espaço para o engano, né? Então, é algo contrário à vida do reino, né, de Deus. Então, espero que você goste, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso à explicação de maneira simples, versículo por versículo. Que Deus nos abençoe.